Então, repúdio é É algo... muito amor. Pois é. É na mesma intensidade do amor, né? O que a gente precisa entender não é por que tanto repúdio. Precisa entender, olhar para dentro de nós e entender o que aconteceu com esse casamento e o que em mim precisa melhorar. Porque se você perguntar lá para ele, ele vai ter todos os motivos para repudiar na cabeça dele. E aí aqui no nosso papel não é encontrar motivos e justificativos. O que a gente precisa entender é por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo esta situação? Essa é a pergunta. E aí a resposta pode te surpreender, Shirley. Essa é uma situação muito comum, tá? Quando as coisas não se resolvem, né? Quando a gente demora para tomar o caminho de cuidar de mim, de cuidar da restauração, na verdade, esse laço que Satanás cria, ele vai ficando cada vez mais confuso, mais tumultuado. Quanto mais tempo esse homem ou essa mulher que está no pecado passa longe de Deus, mais característica do pecado ele vai tendo, mais difícil é encontrar o caminho. Não é impossível, mas mais tempo, mais sujo, vamos dizer assim, ele vai ficando nessa lama. Porque um abismo chama outro abismo. Aí tem que ter o cuidado para saber se é o descanso ou se eu quero a restauração pelo motivo errado. Porque os exemplos que eu estava dando. Se eu queria restauração porque eu dependia dele financeiramente, e aí eu estou passando o maior sufoco financeiro, e isso não é justo. E ele tem que voltar para casa, porque nós construímos alguma coisa juntos, e isso não é justo. Em algum momento eu vou ficar bem financeiramente. Porque eu não tô lá fora fazendo um monte de coisa errada, então eu vou ficar bem financeiramente. Ou ainda que eu não fique bem como o mundo entende, né? Mas eu não tenho mais necessidade Exatamente. desse ganho financeiro. Esse é só um exemplo, né? Aí eu não quero mais a restauração. Não faz mais sentido. Porque a motivação de eu querer a restauração era uma motivação circunstancial. Assim como eu vivo com meu marido há 30 anos, há 50 anos, eu não sei o que é viver sem esse homem. E aí, com o passar do tempo, eu aprendo a viver sem esse homem. Se eu aprendi a viver sem esse homem, para que eu quero ele de volta, gente? Não precisa. Não quero mais. E aí eu não quero mais a restauração. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? A gente está descansando no Senhor, na promessa, a gente está seguindo em direção ao alvo, ou a gente se acomodou na situação e, na verdade, a gente percebe às vezes que a situação fica até melhor, gente. Aqui não cabe hipocrisia. Aqui vocês sabem que a gente fala tudo muito claramente. Então, eu tenho marido e todo dia eu tinha que fazer café, almoço, lanche, janta, lavar roupa, passar roupa, arrumar a casa, e de repente esse marido entra pela sala e espalha a roupa pela sala toda e eu venho por trás catando essa roupa, e às vezes esse marido, por dores dele, é ignorante, eu aturo essa ignorância. Às vezes esse marido quer ir para a igreja todo domingo de manhã, quando domingo de manhã eu quero dormir até mais tarde, e aí eu acordo cedo porque eu tenho que acompanhar esse marido. E às vezes é uma série de obrigações, e agora eu me vejo sem essas obrigações. Olha que delícia. Agora, de repente, eu me vejo com mais tempo para mim. Agora eu me vejo fazendo somente o que eu quero, sem dar satisfação para ninguém. Olha que maravilha. Eu já não lavo mais roupa todo dia, eu já não passo mais roupa todo dia, eu já nem arrumo a casa todo dia porque não precisa. Que a casa fica arrumadinha. Eu vou para a igreja ou eu vou para o compromisso, para o lugar que eu quero, a hora que eu quero. Se eu não quiser ir, eu não vou. Eu não tenho que acompanhar, eu não sou obrigada a acompanhar. Olha que maravilha. Então é esse cuidado, né? É
a gente está esperando no Senhor, a gente está descansando no Senhor, descansando na promessa e cuidando da gente, fazendo o que o posicionamento pede para fazer. Ou a gente entrou numa zona de conforto, a gente descobriu os benefícios e a gente está muito bem nesses benefícios. Muitas pessoas confundem esses benefícios. E esses benefícios também são temporários, também são circunstâncias. Isso aí. Isso. E esse tudo novo precisa ser construído. Precisa ser plantado. Não adianta só desejar. Não adianta só dizer para Deus, Deus, eu quero tudo novo. Porque o novo depende de lá e depende daqui. Primeiro a se transformar em algo novo precisa ser eu. Se eu quero algo novo, começo por mim a mudança. A mudança começa em mim. E aí sim, tudo será novo. Basta que eu mude que tudo será novo. É normal se a gente analisar a questão humana da dor. Sim, é normal. O tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo, a dor aumenta, a tristeza aumenta, eu vou enfraquecendo. Não é nem que eu desisto, eu perco as forças. E aí começo simplesmente a não lutar mais por isso. E aí é o que a Alessandra está falando aqui desde o início. Preciso olhar e saber por que eu não estou lutando mais pela restauração. Porque eu me acomodei, porque está confortável, porque é melhor assim mesmo, porque eu já desisti. Se esses são os motivos, você precisa achar força para voltar a orar por isso. Agora, se o motivo for, eu entreguei ao Senhor e estou aqui aguardando, ok, tá tudo bem. Só precisa entender qual é a motivação. Agora, só fazendo uma observação, né? Quando eu entrego ao Senhor e estou aguardando, eu oro por esse homem, assim como eu oro pelo meu vizinho, como eu oro pelo irmão da igreja que pediu oração, como eu oro pela pessoa que eu sei que está necessitada. Então, eu não oro pela restauração do casamento, mas eu oro por essa alma. Ou eu não oro por ninguém. Isso aí tá tudo bem. Não oro por ninguém, não oro por ele também. Entendeu? E aí não pode a hipocrisia, né? Eu oro pela libertação do meu marido, para ele se converter, mas só por ele? É hipocrisia. Na verdade, você está orando pela restauração só porque ele é seu marido, só porque você o ama. E porque você quer que ele se liberte para voltar para você. Isso é uma oração condicional. Se eu tenho... todo cristão ele deve orar. O cristão ele tem que ter uma vida de oração. Ele tem que orar. Ele tem que orar pelo quê? Ele tem que orar pelos perdidos. Por todos os perdidos. E eu não conheço todos os perdidos que chegarem ao teu conhecimento. Esse será o motivo da sua oração. E seu marido agora está perdido, ele entra nas orações também, como eu já oro por todo mundo. É esse o ponto. Pelo menos deveria ser, né? Você está falando de... Eu estou lembrando aqui que por algum tempo eu peguei uma lista de casais. Quando eu descobri, né, esse universo, né, de deserto, de restauração, que eu de fato não tinha conhecimento. Então eu peguei uma lista de pessoas que chegavam até mim, e aí eu passei um período de atendimento com algumas dessas pessoas e orando diariamente pela restauração desses casamentos, que eram todos muito demoníaca a situação. E aí eu passei um período orando pela aqueles casais, pelas famílias, pelas casas, pelos aqueles casamentos. E aí o Senhor ia me dizendo algumas coisas em relação àquelas restaurações. Algumas o Senhor me disse que ia demorar. Que ia demorar porque os corações eram muito duros. E que não tinha nada a ver com a minha intercessão, com a minha oração, mas que ia demorar.
ainda assim, eu continuava ali fazendo o meu plano de oração. Uma amiga minha chegou no meu apartamento, eu estava finalizando ali um período de oração, e essa amiga chegou, ajoelhou do meu lado e começou a interceder junto comigo. E ela pegou a lista e ela começou a citar os nomes, né? Casal fulano e ciclano, casal fulano e ciclano. E aí eu percebi que teve uma hora que ela engasgou, finalizamos. Ao finalizar, ela falou assim, Alessandra, você tá ficando maluca? Eu falei, como assim eu tô ficando maluca? Eu tô aqui orando, por que eu tô ficando maluca? Não tem você e o Ivan nessa lista. Não tem seu casamento nessa lista. Você tá orando pela restauração das pessoas e você não tá orando pela restauração do seu casamento. Você tá maluca? Não é isso que você prega, não é isso que você ensina. Eu falei, não, amiga, você não tá entendendo. A restauração do meu casamento já está decidida, já está na mão do Senhor, tá tudo bem. Eu não tenho com o que me preocupar. Agora sim, o meu coração está chorando por essas casas aqui, por essas situações. O meu coração não está chorando pela restauração do meu casamento. Porque está totalmente entregue ao Senhor, estou descansando no Senhor. O Senhor já me deu a presciência do que vai acontecer aqui, está tudo bem. Agora, essas outras aqui, não. E aí ela entendeu e ela começou a replicar isso nas igrejas que ela estava passando. E ela falou assim, gente, ela está orando pelas outras famílias. Ela não está preocupada com a família dela, porque a família dela, ela já descansou no Senhor. E você? Você está orando só pela sua família? Ou você está orando pelas outras famílias? Você está preocupada só com o seu problema ou você está preocupada com o problema dos outros? E essa amiga, ela fazia parte de muitos grupos de restauração. E aí começou a chover mensagem no meu WhatsApp, as pessoas dizendo, Alessandra, passei a noite toda pedindo perdão ao Senhor porque eu nunca orei pela restauração do casamento de ninguém. Eu estou em vários grupos de restauração. Eu coloco lá em oração por todo mundo, em oração por todo mundo, mas eu não conheço uma história. Eu não cito um nome para o Senhor. Eu não conheço uma situação daquelas pessoas ali. E aí eu passei a noite pedindo perdão ao Senhor. E a partir de agora, eu vou orar pelas outras famílias, pelas outras situações. Eu vou ter empatia. Então, gente, assim, foi uma chuva de mensagem no meu WhatsApp no dia seguinte, porque essa amiga, ela pregou em algumas igrejas e ela colocou alguns grupos essa situação que ela vivenciou lá em casa. E é isso, sabe? Eu não posso... eu descansei, eu não oro mais pela restauração do meu casamento. Mas você ora pela restauração das outras pessoas? Dos outros casamentos, da situação que você sabe, porque esse é meu papel como cristã. E aí eu oro pela libertação daqueles maridos, oro pela libertação daquelas esposas, e não oro pela libertação do meu marido, do CPF do meu marido, né? Não é o fato dele somente ser o meu marido, mas é o fato dele ser uma alma. É o fato dele ser uma casa, é o fato dele ser uma família, independente de ser uma família comigo ou com outra, mas ser uma família como projeto do Senhor. E ele não vai ser com outra porque não é projeto do Senhor. Não tem como. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, boa noite e até amanhã.